Estamos de volta com o programa Minha Cidade, que nesta semana está fazendo uma homenagem especial aos 439 anos de João Pessoa. Um programa todo dedicado à capital paraibana. E nós vamos ver agora como se deu o crescimento de João Pessoa. Uma cidade que nasceu às margens do rio Sanhauá. As primeiras ruas foram ali no Varadouro, vizinho à Catedral Metropolitana de João Pessoa, que a gente acha muitas vezes que João Pessoa nasceu perto do rio Sanhauá. Mas segundo os historiadores, não foi bem ali que João Pessoa nasceu. João Pessoa teve o seu primeiro povoamento ao lado da Catedral Metropolitana. Catedral Metropolitana, Basílica de Nossa Senhora das Neves. Aquelas ruas ali, aquelas casas, João Pessoa começou justamente ali. Claro que o rio Sanhauá teve sua influência, foi por ali que os portugueses chegaram, os colonizadores chegaram. Teve as habitações ali, evidentemente, mas as primeiras ruas foram justamente, segundo os historiadores, ao lado, aos arredores da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. Vamos ver agora como se deu esse crescimento do interior com destino à orla. João Pessoa, diferente de muitas capitais do país, cresceu justamente assim. As outras começaram no mar e foram com destino ao interior. João Pessoa foi o contrário, nasceu no interior e cresceu com destino ao mar. Veja agora na reportagem. Boa parte dos registros do passado de uma cidade de mais de 4 séculos de fundação está no que hoje chamamos de centro histórico. Com o passar dos anos, documentos, construções, hábitos sociais se perderam. E muitos pessoenses não se identificam com o local onde nasceram e nem se reconhecem nessa parte antiga da capital paraibana. O professor do Departamento de História da UFPB, Ângelo Emílio, explica que para esse passado se tornar presente é necessário um processo educativo e acolhimento primeiramente para o morador. De certa maneira, tornando esse passado presente, né? Quer dizer, sentindo que ele faz parte da vida atual, né? Trazendo um pouco mais para o campo do ensino essa questão da história local, ela também é importante, né? Inclusive, uma das coisas que a gente critica, quando você cria um Enem, você de certa forma esvazia a questão da geografia local, da literatura local, da história local, então isso precisa efetivamente ser repensado. E juntar tudo isso com políticas públicas que levem em conta essencialmente o bem-estar de todos. A gente não pode ter a ideia de romantizar um centro e que a gente vai lá de vez em quando, vai, acha bonito e sai e passa mais um ano sem ir e ignorar as pessoas que estão lá hoje, né? Pessoas muitas vezes despossuídas. Diferente de muitos municípios, João Pessoa se desenvolveu do rio para o mar. Isso porque essa região central da cidade era rica em água potável e também a escolha da fundação da capital paraibana nessa área se deu por uma estratégia de segurança territorial. E o processo de urbanização para a orla foi lento. Isso porque nossa economia era pautada no funcionalismo público e também não tínhamos uma indústria tão forte. A professora do Departamento de Geologia da UFPB, Andréia Porto, lembra que a construção da Avenida Epitácio Pessoa foi o que acelerou esse crescimento em direção à praia. João Pessoa é uma cidade colonizada por portugueses, né? E os portugueses, na época das conquistas, eles tinham um rio como uma estratégia militar, né, para adentrar nos territórios e garantir a segurança. No caso especificamente da escolha, né, de onde hoje é o nosso centro histórico, ela se dá fundamentalmente por 2 razões. A presença de água potável, né, para um assentamento humano que iria ser constituído ali, ou seja, tinham homens que estavam guerreando para proteger os lugares, eles precisavam beber água potável, e Cabedelo não apresentava isso, né, no volume, condições para abastecer esse grupo. E também para o futuro, né, porque se pensava no futuro. E o segundo era a presença do calcário, né? O calcário foi fundamental para erguer as nossas edificações. Então, se tinha o calcário ali próximo e as técnicas naquele tempo não eram tão, vamos dizer assim, sofisticadas como a gente tem hoje para transportar um material pesado desse tipo. Então, mais perto seria mais viável, vamos dizer assim. E a escolha, vamos dizer assim, do sítio de João Pessoa como um todo é uma questão de estratégia, foi uma questão de estratégia, né? Geográfica, vamos dizer assim, para proteger mesmo o território de outros
entre aspas, também invasores, né? Não tão entre aspas, mas que seriam aí os franceses, os holandeses, e principalmente essa situação estratégica com relação à capitania de Pernambuco, né? Que economicamente, vamos dizer assim, era mais, eu não diria rentável, mas era de interesse da colônia. Então, a gente começa essa primeira ocupação ali no centro, né? Todo um sítio histórico, ele é erguido. João Pessoa não tem a cidade, né? Naquela época, Nossa Senhora das Neves, ela não apresentava, vamos dizer assim, condições econômicas de grande porte. A vida estava muito voltada para o campo, para os engenhos, né? Essa situação ela só vai mudar um pouco ali no período imperial, né? Metade do período imperial para cá, quando o próprio Estado não, que não era Estado, mas muda-se uma série de relações internacionais, e a gente aí também está vivendo uma época de conformação dos primeiros elementos urbanos nas cidades brasileiras, e isso vai chegar em João Pessoa com o tempo, por uma série de razões, né? Tanto dessa vida social, que vem muito colocada pela vida de quem vivia próximo à coroa, né? Isso ser imitado nas outras cidades, tudo, a partir de equipamentos sociais, né? Mas também por uma relação econômica que vai se fortalecer da Paraíba muito forte, principalmente com a Inglaterra. A Inglaterra ela é líder da Revolução Industrial, principalmente na indústria têxtil, e a Paraíba, principalmente aí Campina Grande, tinha o algodão, que era a principal matéria-prima. Então, boa parte desses elementos básicos da nossa infraestrutura urbana, eles vão ser incorporados nessa segunda metade do século XIX, né, com muito mais força e sendo mais modernizados, vamos dizer assim, início do século XX, que é o auge da cultura do capital do algodão, né, e esse é um momento também de grande transformação e crescimento do centro, né, que passa a se estender também por Jaguaribe, por Tambiá, entre outros bairros, vamos dizer, ali próximo ao centro da cidade hoje. E após um projeto de Saturnino de Brito, né, porque a lagoa era um grande alagadiço que impedia o crescimento da cidade. Ela era uma área alagadiça que não dava para transpassar dela, a não ser que um projeto de saneamento fosse feito. E aí o Saturnino de Brito, ele elabora esse projeto de saneamento para o nosso, que a gente conhece hoje como a Lagoa, mas ele pensa a cidade como um todo. Tem muita coisa da urbanização de João Pessoa que ainda é resquício desse processo de urbanização do Saturnino de Brito. E a cidade ela começa a crescer em direção ao mar. Tambaú, que era um distrito, passa a ser parte da cidade, a ser um bairro. E esse crescimento ele pode ser contado um pouco a partir da história do deslocamento, de deslocamento coletivo que a gente tinha na cidade. Se antes a gente tinha um bonde que ia até esse distrito de Tambaú, com a construção da Epitácio Pessoa, final da década de 40, 50, você vai tendo um crescimento da cidade em direção à praia. Tem esse vetor em direção à praia, mas a gente também não pode esquecer que tem esse vetor aqui numa direção mais sul, ali pelas trincheiras, Grotão, para um outro público, obviamente, mas a cidade também cresce para esse lado. E até a década de 80, 90, a gente pode dizer, comparando João Pessoa com outras cidades no Brasil, que ela teve um processo de urbanização muito lento, porque a gente não tinha um crescimento industrial forte, a gente nunca teve, a gente não tem. Hoje a nossa cidade ela ainda vive muito do funcionalismo público, do turismo, e uma boa parte agora também por conta da construção civil. Então, a gente nunca teve essa economia forte para ter ela enquanto um grande vetor do nosso crescimento urbano. Essa expansão para a orla da cidade fez com que a população se distanciasse das origens, não só por uma questão geográfica. Se você pensar, durante séculos, o grande contato dessa cidade com o que estava fora dela era através do Sanhauá e do Paraíba, e por aí você saía e chegava. Então, esse contato, digamos assim, fluvial, essa história fluvial da cidade, ela foi em grande medida perdida. Inclusive eu fiz com os alunos aqui uma atividade
no semestre passado, que a gente ficou 10 horas para sair de Cabedelo, chegar até o Varadouro e voltar. Então foi aquela coisa de reconhecer o lugar e ver a sua significação, né? Porém, né, a cidade se desloca para outras áreas, né, ela se expande, e essa expansão ela contém N elementos. Por exemplo, boa parte dessa população atual não é de pessoenses de muitas gerações. Então, por exemplo, alguém que veio de uma outra cidade da Paraíba ou de outro estado e vai morar aqui, ele já tem outro tipo de vínculo, né, e não vai ter uma identidade necessária com aquela área mais antiga. E falando em orla, essa pesquisadora fez questão de falar do local onde está instalado o farol do Cabo Branco. Para ela, a principal causa do deslizamento da barreira do ponto mais oriental das Américas é a ocupação desordenada do topo. O nosso farol está numa área que a gente fala que é o ponto mais oriental das Américas, né? Por sermos esse ponto mais oriental das Américas, ou seja, a gente está nessa parte da costa leste brasileira, que está mais ao oriente das Américas, brasileira, mas nas Américas, a gente tem um problema com o aumento do nível do mar, que é um problema, vamos dizer assim, não diria da nossa geração, mas contemporâneo, porque a gente está falando de aquecimento global e a gente está falando de um fato que já vem ocorrendo há alguns anos, que é o derretimento das geleiras. Essas águas, elas derretem, elas vão para algum lugar, né? E os lugares mais atingidos são as áreas litorâneas. Então, ali a gente tem, sim, um processo de erosão marítima, mas a principal causa do deslizamento da barreira é a ocupação do seu topo, a forma como o topo foi ocupado. Quando eu falei de Saturnino de Brito, do planejamento Saturnino de Brito, quando ele olhou ali no início do século XX para aquela área, ele atentou que aquela área ela deveria ser protegida, tanto que ela vira patrimônio nosso na Constituição da Paraíba. Depois de um tempo, ela acaba virando esse patrimônio. E dentro desse crescimento urbano do mercado imobiliário mais recente, isso não foi respeitado, né? O farol ele foi implementado ali porque faz parte do momento de organização do território pelos militares, né, e eles estavam pensando no turismo como um grande vetor de desenvolvimento do país, e o farol ele seria aquele simbólico representativo para impulsionar o turismo em João Pessoa, né, que era uma cidade muito pequena, ninguém conhecia, e seria conhecida como ponto extremo oriental das Américas, e o farol ele é aquela representação. O farol, a instalação do farol em si, ela já aponta interesse imobiliários para aquela área e condições técnicas disso acontecer também, né? Uma vez que ele abre vias, uma vez que ele vai fazer com que a área seja iluminada, receba iluminação pública. Então, um processo de ocupação ele começa a ser iniciado ali. Bom, as potencialidades do futuro são muitas, né? E é uma faca de dois gumes. Tanto a gente pode ter certo discernimento e, por exemplo, conseguir preservar as condições ambientais necessárias para essa cidade continuar equilibrada. E, ultimamente, as notícias não têm sido as mais alviçareiras nesse sentido. Como conseguir construir políticas sociais, né? Quer dizer, socioambientais, no final das contas, né? Que produza efetivamente uma melhor condição de vida para todos e uma efetiva sustentabilidade, né? Então não vai ser uma cidade com poucos círculos de prosperidade cercada por uma vasta camada de pobreza, que a gente não vai construir uma cidade humana nem segura, né? O gasto com segurança pública vai se tornar, né, sempre crescente. Então, buscar equilibrar esses fatores, e aí eu coloco como expectativa que a gente consiga exatamente construir uma cidade socialmente justa e ambientalmente preservada. Pois nós vimos aí como se deu o crescimento de nossa bela cidade, que está completando 439 anos de emancipação política ou de fundação. Duas coisas que também coincidem com o aniversário da Paraíba. João Pessoa, muita gente não sabe, mas João Pessoa tem a mesma data de fundação
da Paraíba. E quem quiser ver o marco zero dessa fundação da Paraíba e de João Pessoa, pode ir ali à Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, que lá você vai ver um toquinho branco lá de cimento e é justamente o ponto zero, ponto de criação da cidade de João Pessoa e da Paraíba. E nós agora vamos falar de Festa das Neves, por sinal estamos aqui na Lagoa, onde acontece essa festa, temos ali as barracas, aqui tem brinquedo, tem parque de diversão, uma festa que começou no dia 27 e só vai terminar segunda-feira, que é justamente a data de comemoração do aniversário de João Pessoa. E vamos ver agora a programação artística, que começou no dia 27 e vai terminar na próxima segunda-feira. Confira. Esse aqui é o palco principal da Festa das Neves, no Parque Solon de Lucena. João Pessoa completa 439 anos e uma programação para lá de especial. Marcos Alves, que é diretor da FUNJOP, vai falar a respeito do que representa essa festa tradicional que faz parte do calendário de João Pessoa, a Festa das Neves. A Festa das Neves é uma festa de perfil popular, religioso e profano e faz parte da nossa memória afetiva, da nossa história. Por isso que a gente sempre trabalha uma programação que integre diversas modalidades de cultura, diversas linguagens. A gente encerra aqui no Parque Solano Lucena no domingo, a Festa das Neves, com o show da Roberta Miranda e Caronas do Opala. E na sequência a gente vai para o Busto de Tamandaré no dia 5, onde a gente vai comemorar o aniversário da cidade de João Pessoa, com um show de Cavaleiros do Forró e seus convidados, que a banda está gravando o seu DVD e vai comemorar em João Pessoa, no nosso aniversário da cidade de João Pessoa. Cavaleiros do Forró, Calcinha Preta e mais 15 ou 16 convidados da própria banda. E como é que vai ser o horário lá na Orla, na segunda-feira? Tem que chegar cedo, né? Lá na arena que a gente montou lá na Orla, precisa chegar cedo realmente, porque o show começa a partir das 18 horas e se estende até as 2 horas da manhã. Então tá aí, uma programação vasta e, é claro, não vamos poder deixar de parabenizar a capital paraibana João Pessoa, não é, Marcos? São 439 anos de história, de memória, de muita coisa para contar na cidade de João Pessoa, um desenvolvimento pujante. Eu digo sempre que hoje a cidade de João Pessoa vive um momento muito especial, não apenas na cultura, mas em diversas áreas, como a saúde, a educação, a infraestrutura, a habitação. Conseguimos, ao longo desses 3 anos e 7 meses, realizar uma gestão muito eficiente, muito proativa, não apenas com festas boas e intensivas na cidade de João Pessoa, mas principalmente com a formulação de uma política de cultura para a nossa cidade. E o programa Minha Cidade de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E vamos encerrar o programa de hoje com uma homenagem especial, na voz do cantor e compositor Giovanni Basílio. Eu fui embora, senti saudade e retornei ao Paraíba. João Pessoa, teu sol primeiro já ilumina a minha vida. Sou do sertão, minha querida Ibiara hospitaleira, fica pertinho de Santana de Mangueira, Diamante, Santa Inês e Conceição. Campina Grande, muito obrigado por ter me dado guarida. Hoje ainda mora lá minha mamãe querida e a saudade do meu pai no olhar dos meus irmãos. João Pessoa, aqui estou feliz, que coisa boa, tocando viola e alegrando as pessoas, levando a vida em forma de canção. Ó Paraíba, quem te conhece não quer te deixar mais não. Tu tens a poesia transbordando de emoção. Eu tô de volta por conta dessa paixão. Paraíba, meu amor, eu fui embora, senti saudade e retornei ao Paraíba. João Pessoa, teu sol primeiro já ilumina a minha vida. Sou do sertão, minha querida Ibiara hospitaleira, fica pertinho de Santana de Mangueira, Diamante, Santa Inês e Conceição.
Campina Grande, muito obrigado por ter me dado guarida. Hoje ainda mora lá minha mamãe querida, e a saudade do meu pai no olhar dos meus irmãos. João Pessoa, aqui estou feliz, que coisa boa, tocando viola e alegrando as pessoas, levando a vida em forma de canção. Ó Paraíba, quem te conhece não quer te deixar mais não. Tu tens a poesia transbordando de emoção. Eu tô de volta por conta dessa paixão. João Pessoa. Salve